Olá, eu sou a Luana. E eu sou a Sabrina. E nós somos o Mulherada Pode! Êêê! Antes de começar, lembrar vocês de seguir a gente no Spotify, deixar as 5 estrelinhas ali para que mais pessoas possam ouvir e ver o nosso episódio. E se você está vendo pelo YouTube, que você se inscreva e curta este vídeo, por favor. Se quiser compartilhar também, a gente vai agradecer muito. É isso. Então, hoje nós vamos falar sobre a geração Nomo. Já ouviu falar, Sá? Não, achei bem interessante quando você mandou. Pois é, eu também não tinha ouvido falar ainda. Mas o que significa, né, a geração Nomo? Cerca de 37% das mulheres no Brasil não querem ser mães. Mulheres que optam por não ter filhos levam a voz para defender a decisão e constituem a chamada geração Nomo, que significa, em inglês, no mothers. Not mothers. Ah, eu não sei falar inglês, gente. Então, até o final você já vai estar craque. Bom, enquanto há quem tem o sonho de engravidar e garanta que o sorriso do filho que traz a felicidade, né, que faz tudo valer a pena, há também quem não sinta essa vontade. Seja a decisão por priorizar os objetivos profissionais, os estudos, fazer uma viagem sozinha, ou pelo simples fato de não querer ser mãe, né? Não se identificar com a maternidade. E tem alguns especialistas que falam que ser mãe não é sinônimo de felicidade. E hoje a gente trouxe 2 mulheres que... Vamos ver se elas querem ser mães, Vamos ou se elas estão pensando se vão ser mães ou não, porque eu e a Lu também estamos aqui nessa, assim, ó, de um lado pro outro. Sempre falo, no atual momento, se hoje fosse a decisão final, Luana quer ser mãe? Hoje não. Mas a Luana do passado já quis. Eu já não sei. sei. A do futuro já não sei, né? Bom, nós estamos aqui com a Juliana e a Carol, que vão conversar com a gente sobre esse assunto. E a gente quer conhecer agora quem são vocês, né? Então, Carol, quem é você no meio da mulherada? Oi, gente. Eu sou professora de história, sou historiadora e também sou conhecida como a filha da tia Jane, né? Então, essa marca de sempre, porque a minha mãe é uma mulher que foi empreendedora, teve a escola dela, e eu também sou conhecida como a filha da tia Jane, aquela que vai seguir os seus passos, mas eu me considero bem como prof e historiadora. Perfeito. E você, Ju? Quem é você no meio da mulherada? Meu nome é Juliana, sou psicóloga. Sou de Minas, Ótimo. Então minha mãe não é conhecida aqui no estado. Estou nesse projeto, amei esse projeto de falar sobre querer ser mãe ou não. Eu, no atual momento, também não quero ser mãe. Acredito que eu nunca quis. Fiquei muito pensativa essa última semana sobre esse assunto. Eu também, quando estava montando o roteiro essa semana ali, olhando uma coisa e outra, pra, né, a gente ficar bem por dentro do assunto, eu fiquei, meu Deus, mas eu acho que eu não quero mesmo. Eu não sei. Mãe. Porque coloca muita coisa na balança, né? Antes de a gente começar, a gente respeita, né, essa, tipo assim, Sim. A gente vai falar, sobre vários assuntos aqui. Sim. Então... só pra gente, né, dar ênfase a esse assunto também que todo mundo porque quer tem falar. muitas mulheres que desejam realmente ser Mas mães, deixa eu que falar... adoram a maternidade, né? Eu vou olhar pra não falar números errados aqui. Fale. Mas na nossa enquete de hoje, me surpreendeu. Agora Mudou, mas até a tarde ali que eu olhei, tava ao contrário. Tava 52% não queriam ser mãe e 48% que queriam. Agora inverteu, Agora tá 52% querem ser mãe e 48% que não querem. Então, foi ali uma mudança que teve, né, no período da tarde. Mas tinha bastante gente ali que não queria ser mãe, me surpreendeu. Sim. Eu E mesmo assim é bem equilibrado, né? Bem Lu, equilibrado. se a gente pensasse essa pergunta há uns 20 anos atrás, talvez fosse bem diferente. Pois é, Sim, exatamente. com certeza. Eu nunca desejei ser mãe, nunca quis, não... Meu pai sempre me chamou muito de egoísta. Ai, que você é egoísta? Como assim você não quer ter um filho? E eu nunca tive esse desejo, assim. Hoje em dia, casada, pode ser que eu pense um pouco mais porque eu tenho outra pessoa pra me ajudar e eu tenha começado a pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, não sei. É uma aventura muito difícil. É uma aventura pro resto da vida, né? Exatamente. Pro resto da vida. E vocês? Pensam em ser? Já Não a decisão já querem? está tomada. E aí?
Eu já tenho uma decisão tomada, que é de que eu não quero ser mãe. Uhum. Eu acho que hoje você criar um filho, uma filha, é muita responsabilidade. E eu penso que no mundo acelerado que a gente vive, eu teria que abrir mão de certas coisas para me dedicar àquela pessoa, né? Então, como eu sou professora, né, eu convivo muito com crianças, adolescentes e a gente vê as dificuldades que são passadas no dia a Uma boa dia. experiência. Então, é um mundo acelerado, é um mundo de redes digitais, de mídias, é uma geração diferente. Então, eu penso que para eu ser mãe, eu teria que ter plena consciência de que eu vou ter que me dedicar a essa pessoa que eu estou criando, né? Sim, E é muita responsabilidade. E eu, Carolina, penso que eu não gostaria de abrir mão de certas coisas para ter um filho. E que se eu não estou disposta a abrir mão, então eu não devo ter, Com porque eu também certeza. tenho que criar uma pessoa que seja uma boa cidadã, né, que faça o bem aí na nossa sociedade. Sim, Com certeza. quando eu penso nessa questão de não ter filhos, e que meu pai me chama de egoísta, é justamente por isso, por eu ter que deixar de fazer coisas pra mim. E eu penso muito financeiramente. É, uma Porque das partes se eu que não pesa. consigo me bancar e bancar mais uma pessoinha, eu não sei se eu vou querer, porque eu vou ter que deixar de fazer as minhas coisas por aquela criança que vai virar um adulto, enfim. E eu ela vou ter vai que ser a tua deixar. prioridade pro resto da vida, não tem? O filho, como a Carol falou, é muita responsabilidade no mundo atual. Eu também penso muito, né, dessa forma. Principalmente pela criação, né, que você... Nossa, tu tem que estar com o teu psicológico muito forte ali pra você poder não abalar lá. Porque a gente sabe que muita coisa que a gente passou lá na infância tá resultando hoje. E daí, você vai ter um monte de gatilho na tua cabeça. Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Né? Sim. Então, Sim. sei lá, muita coisa passa na cabeça da gente. Aham. E também a questão financeira. É uma das coisas que pesa também. Sim. Porque eu vou querer dar um melhor colégio, melhor roupa, melhor calçado, melhor tudo, e daí? Uhum. Né? Pôr na ponta do lápis tudo isso. E você, Ju, você falou que no momento tá pensando em não. E ela tá pensando ainda, gente. A cara dela que é pensando. Ela tá analisando tudo. Analisa. Eu fiquei muito pensativa sobre esse tema porque eu sou de uma família bem tradicional, de 6 filhas. Nossa! A casa das 7 mulheres. Sim. Todas casaram no civil e no religioso. E eu nunca fui muito questionada pra minha família de ter filhos. Eu fiquei pensativa, eu acho que é porque já tinha tantos sobrinhos quando eu casei. Eu tinha 12 sobrinhos, eu acho Meu que já Deus. tinha tantas crianças naquela casa que ninguém nunca me questionou. Sim. Então foi um processo natural com relação à minha família. Aham. Que bom. Né? E aí Quer foi dizer, um que bom processo. se você, né? Que Porque, você não, quer. porque a gente vai chegar nesse assunto, Sim. porque a cobrança, ela tem. Sim. E foi um processo natural. Eu fiquei muitos anos casada e aquilo nunca foi algo que foi sendo prioridade. E assim como vocês falaram, a Carol falou, eu penso até mesmo pela minha profissão que a maternidade é algo muito que tem que ter muita responsabilidade. Uhum. A gente estuda para ser psicólogo, para ser professor, para ser médico, mas não estuda para ser pai Uhum. e nem mãe. E muito daquilo da nossa infância vai aparecer na maternidade. Porque o passado, ele volta muito, né, na infância. E tem um livro que eu indico para todo mundo, que é o livro que eu gostaria que meus pais tivessem lido. Ah, eu vi, você postou essa semana, Sim. não postou? Eu vi mesmo. Uhum. Que esse livro, ele fala muito como que na educação do filho vai vir muito da nossa infância. Então, é uma arte, é um desafio. Então, eu penso que para ser uma mãe de qualidade, eu teria que me esforçar muito. Então, no atual momento, não tenho vontade. Esse negócio de você pensar que você tem que formar uma pessoa pra vida. Me assusta muito. Tipo, tudo que eu fizer pode influenciar no crescimento dessa criança. A gente já faz um monte de coisa errada. Pensa uma criança vendo você fazer aquilo. Uhum. Quanta coisa ela vai levar, quantas coisas a gente ouviu dos nossos pais. Sim. Aí lá na frente, tu vai ver ela refletindo aquilo que viveu na infância, tu vai se sentir culpado por determinada coisa, Uhum. sabe? Tipo, é muita coisa, gente, é muita coisa. Eu Na minha acho que, cabeça, é assim, muita coisa. ser mãe, né, ou ser pai,
tinha que ser um processo, assim, bem consciente mesmo, de tu ter noção do que é isso, né? Da dimensão do que é isso. Porque eu penso que realmente é algo muito grandioso. E quando a gente pensa assim, claro, tem pais solteiros, mães solteiras que optam em ter filhos sozinhos, mas pra mim, por exemplo, né, que namoro há 15 anos, né, meu namorado, eu digo, desde sempre eu coloquei pra ele assim, ó, eu não quero ser mãe. Então, se o teu desejo é ser pai, em algum momento a gente vai ter que se separar, porque isso é algo que eu Sim. não abro mão. E isso é uma consciência, é uma coisa de que eu não posso ceder nesse sentido, né? A gente, quando é casal, a gente tem que ceder em alguns aspectos. Mas isso é muito importante. É porque isso Isso vai nenhum mudar dos a tua dois vida pode. pro resto da vida. Total. Não né? é um momento Uhum. que ela vai mudar, É. né? É pro resto da vida que E vai mudar. principalmente porque sobra muito pra, querendo ou não, pra mulher. E hoje eu tava analisando uma coisa, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma esposa, não um esposo. E quando as pessoas que não sabem que eu sou casada com uma mulher, elas me perguntam se eu quero ser mãe. Mas quando elas sabem que eu sou casada com uma mulher, elas não questionam se eu quero ser mãe ou não, porque parece que essa possibilidade não existe. Por ser duas Sim. mulheres, às vezes 2 homens, não sei o que mais pode ser, mas parece que essa possibilidade não existe. É sempre muito mais perguntado para um casal hétero, Aham. essa cobrança, sabe? Isso diminuiu muito essa cobrança pra mim, por eu ser casada com uma mulher. Mesmo que essa cobrança seja maior para as mulheres, pra mim, ela acabou diminuindo por conta disso. E eu não... Hoje me deu... Putz, verdade. Olha como... A gente pensa Exatamente. várias coisas, né? Porque você ser mulher, isso faz parte da sua vida, né? Você tem conquistas, né? Você tem etapas na sua vida. E uma delas, chegou a hora de você ser mãe. Você casou, agora o próximo passo é você ser mãe? Quando você tava casado, você sentiu isso? Sim. Essa cobrança? Nossa, muito. E eu falava que não queria ser mãe. Falava. Até foi alguns momentos de discussão entre eu e meu ex, né? Não foi esse o motivo da separação, mas porque eu falava que eu não queria ser mãe. E ele queria ser pai. E eu sempre deixei claro também, né? Aí chegou um momento ali que eu quis meio que ser mãe, aí depois agora eu já não quero mais. Mas eu sempre falava que eu não queria ser mãe. Mas as pessoas perguntavam, até aqui tá a pergunta, né? Mas elas perguntam, e agora? Quando vem o bebê? Né? E a gente fala, não, mas eu não quero ser mãe. Mas por que não? E, tipo, como se a gente precisasse carregar esse negócio de que tem que ser mãe. Sim. Né? A gente não Quando você anunciou essa tua decisão pra sua família, como é que foi? Na verdade, assim, a minha família sempre foi bem tranquila, assim, a família próxima, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã. Eles são bem tranquilos quanto às minhas decisões, assim, mas sempre tem aquele tio, aquela tia, né? Que gosta de perguntar, assim, e os bebezinhos, quando é que vão vir? Eu digo assim, ó, estão lá na escola, os 3, a Fifi, a Chispita e o Chico, meus 3 mascotes da escola, são os meus filhos. Brincadeiras à parte, mas é isso, assim, eu acho que a sociedade faz muito uma pressão para que chegue em uma etapa da vida da mulher em que, tu tem que ser mãe, isso faz parte do processo natural. E, infelizmente, isso a gente ouve muito mais de pessoas próximas do que, né, de pessoas que tu mal conhece. Então, assim, é uma pressão muito familiar e de, às vezes, até amigos próximos, né? Então, eu levo na brincadeira, né? Então, assim, é aquele tio, aquela tia que tu sabe que também... Não vale a dar a pena, opinião né? delas, assim. Não vale a pena tu fazer uma grande discussão. É aquela tia que pergunta, e os namoradinhos? Aí vem os namoradinhos e o casamento. Sempre vai ser essa pessoa. Então, a minha resposta é sempre essa dos meus 3 mascotes lá da escola, os 3 cachorrinhos. Eu falo Assim, também que o meu filho é o Tobias, né? Que é o meu filho de 4 patas. Não, meu filho é o Tobias. Deus, chega. Deu. Aí teve uma pessoa, interrompendo essa... Teve uma pessoa que falou assim pra mim, pois é, mas você tá com quantos anos? Eu falei, 33, né? Pois é, mas se você não tiver filho agora, daí depois vai ficar muito velha. Mas e se eu quiser adotar, né? Exato, que mãe não é só da barriga. Claro. Eu digo que eu ainda tô pensando se quero ou não, da minha barriga não vai ser. Não que teve uma vez, gente, que eu sonhei que eu estava grávida. Eu acordei assim, ó. Colocaram no final, não. Ai, que sensação horrível. Eu falei,
Não, da minha barriga não vai ser. E pensando na adoção, aí já é outra coisa que você tem que pensar. Tá, da minha barriga não vai ser. Então vai ser da adoção. Pra você escolher uma criança, né, que você coloca lá as características que você quer que sejam próximas do casal, né, ou da mãe que quiser ser mãe solo, por adoção, enfim. Você coloca lá as características. Quero que seja assim, assim. Então, demora muito tempo. Sim. Muito tempo pra chegar essa criança. Pode ser que nem chegue. E você tem opções de adotar crianças maiores, né? Porque a maioria quer sempre um bebezinho pra poder criar desde pequena, porque senão a criança fica com o pensamento formado, enfim. Várias outras coisas também discutíveis. Mas eu fiquei pensando nessa possibilidade, tá? Não vai ser muito difícil adotar uma criança que seja das características nossas. Então vai ter que ser uma criança um pouco mais velha. Tá, mas daí essa criança veio da onde? Será que eu vou dar conta de... Porque, né, claro, você tem uma convivência, é feita toda uma pesquisa, né? Tudo mais, antes tem um processo ali. Mas será que vai dar certo? Se não der certo, essa criança vai voltar? Será que é porque eu não fui uma boa mãe, sabe? Então, outro ponto que eu morro de medo de adotar. Aí já fica, será mesmo que eu quero ser mãe? Não sei se eu quero passar por isso. Porque passa muita coisa na cabeça, né? Passa muita coisa. E eu acho que um pouco disso do que vem de eu não querer ser mãe é por conta da minha mãe. Ela sempre falou que, tipo, ser filhos não era uma coisa maravilhosa. Acho que ela nunca levou a maternidade assim tão... Ai, que coisa linda, incrível. Porque não é. Ela foi realista, né? Exatamente. Então, eu acho que por isso que eu cresci com essa mentalidade já. Ao contrário de muitas amigas de escola que hoje em dia já têm filhos, né? Então, eu acho que foi muito da minha mãe por ela falar... Primeiro, viva a sua vida, faça as coisas que você quer. Quem sabe lá na frente você pense em ter filhos. Mas saiba que é um compromisso pro resto da vida. Sim. Isso é uma coisa que eu levo muito em conta. Que filho não é só até os 18 e saiu de casa e acabou. O resto da vida. É até morrer. É teu filho. Não interessa. Eu vejo isso até pelo meu pai, assim, que teve que voltar a conviver com a minha avó. Então, assim, meu pai tem 50 e poucos anos, teve que voltar a conviver com a mãe dele. Então, é filho dela pro resto, da vida. Você vai ter que cuidar daquela pessoa. Pro resto da vida. Não sei se eu quero. Exatamente. Independente da forma como ele vem, né? A responsabilidade tá ali, né? Eu ia perguntar esse negócio ali que eu acho que tem a ver. Não, eu queria perguntar pra Ju, como que você lida com essa pergunta, mas por que não? Tipo, já te questionaram, né? Como você disse que não veio essa cobrança da família e tal, mas... Mas esse questionamento tem que ter uma justificativa, né? Uma amiga da minha irmã perguntou, pode falar, Juliana tem alguma doença? Meu Deus! Pra ela não querer ter filho? Sim. Aí minha irmã falou, não, ela é saudável. Mas é muito estranho ela não querer ter filho. Então, sempre tem que ter uma justificativa desse porquê não. Aí entra até essa questão da Sabrina. Quando ela não se vê tão questionada, já tem esse outro olhar. O meu caso foi, deve ter alguma questão fisiológica para não poder. Sim. Mas ela questionava mesmo, não pode falar. Minha irmã não, ela não tem. Então, eu acho que é muito essa ideia de que, assim, é algo tão natural que é necessário se ter uma justificativa muito plausível para não querer não ter. Não é apenas só um desejo ou uma escolha. Tem que ter algo. Então, são essas questões. Mas eu sou bem resolvida com relação a isso. Eu já tive muita dificuldade com o julgamento do outro. Mas com relação à maternidade, nunca. Trabalhei em terapia, quando alguém me perguntava, às vezes eu até fazia uma cara assim de piedade, pra pessoa pensar, deve ter uma doença mesmo. Melhor a gente ficar explicando. Aí já parava, entendeu? Então eu comecei a criar um pouco desses recursos. Não adianta, às vezes, ficar justificando. Eu comecei a criar essa estratégia. Eu agora descobriram agora. Muito bom. Eu agora tenho... Desculpa, Carol. Porque eu tô solteira, né? Então aí vai ter filho quando? Não sei. Quando achar alguém. Eu queria pegar um gancho, Ju, com isso que tu disse
diz que a gente tem muito de que isso é um processo naturalizado, na área da história social da cultura, a gente acredita que o ser humano tudo é construído. Então, assim, gente, não existe isso de instinto materno. E aí, qual que é o problema do instinto materno? É porque daí, se você não sente essa vontade, então tu só pode ter um problema. Sim. Ou o teu problema é físico, ou o teu problema é mental. Então, aí as pessoas dizem assim, ai, Carol, mas e aquela vontade que eu sinto quando eu vejo um bebezinho de pegar, de agarrar? Eu disse assim, tu foi criada desde pequena com boneca, ensinando que tu tem que ninar a boneca, dar comidinha. Faz isso com um menino pra ver se quando ele crescer ele também não vai ter essa sensação, esse Sim. sentimento. Então, eu sempre digo assim para as pessoas que o problema não é você querer ser mãe, você ter esse desejo, mas é o de as pessoas dizerem para mulheres que não querem ser mães que se elas não querem, elas só podem ter um problema. Né? E aí é isso que nos toca assim de uma forma que eu acho bem estereotipada, né, para as mulheres, porque aí sobra sempre pra gente. E aí, então, se existe um instinto maternal e você não tem isso, você só pode ser problemático. Sim, sim. Até um dos questionamentos, né? Realmente as pessoas perguntam, né? Nossa, mas tanta mulher por aí querendo ser mãe que não pode, e você pode e não quer. Daí, tipo, eu penso assim, gente, assim, desculpa, não é egoísmo, mas cada um trabalha com a sua realidade, né? Sim. Se ela não pode, infelizmente, ela tem que achar outros recursos. Hoje tá tudo tão moderno, né? Sim, sim. Se eu posso ter filho e não quero, é uma decisão minha. Uhum. E deu. Não, eles têm que achar um argumento. Eles vão argumentando, Sim. eles vão argumentando. Essa questão de você, do instinto materno, eu fico pensando sempre no lado negativo das coisas também, assim, sou uma pessoa muito positiva, esperançosa e tal, mas quando é essa questão eu fico pensando na parte, ai, que coisa linda, pegar uma criança, ai, que bonitinho, ai, que coisa linda, né? Por exemplo, a gente tem um afilhado agora, ele tem 6 meses, ai, que lindo, daí você vai lá, ai, que bonitinho, ele tá pronto, arrumadinho pra você, eu chego lá na casa, ele tá prontinho, aí você chega, ai, que bonitinho, vou pegar no colo, ai, brinca, não sei o que, aí começa a chorar. Aí você entra em desespero, né? Ai, como é que faz pra essa criança não chorar? Aí começa daqui, de lá, aquela criança não para de chorar. Daí vem a mãe, pega no colo, e a mãe vai, a criança não para. Não, vou ter que ir lá pra dentro pra fazer ele se acalmar. Ai, você já, putz, não é mais aquela coisa bonitinha que eu tava vendo. Se a criança ficar doente, a criança vai ter que ir pra escola, eu vou ter que levar pra escola, eu vou ter que ajudar na tarefa. Eu tenho mais 2, além desse afilhado, eu tenho mais 2 sobrinhos. Eu lembro que uma vez eu tinha, acho que eu tinha uns 15 anos, eu tive que ficar com eles numa tarde, porque minha irmã tinha um compromisso. Ai, gente, chegou assim, deu 1h30, eu acho, com eles. Eu não aguentava Exausta. mais, porque eu não conseguia fazer nada do que eu queria. Era tudo em volta deles, assim, ó. E o Joaquim já era grandinho, a Catarina já brincava sozinha ali, sabe? Não, você podia deixar ela ali tranquilinha, fazer alguma coisa e voltar. Eu não conseguia, porque sempre, porque daí gritava, ou chamava, ou fazia algum... Não adianta, eu tava assim, ó, insuportável. E como a gente não tem... como a gente não tem essa experiência de ser mãe, né? Eu também tinha minha filhada, que eu sempre saía com ela, e desde pequenininha eu saía com ela. Gente, eu só faltava assim, ó, ficar segurando ela e não faça nada. Porque Deus o livre acontecer alguma coisa. Daí eu ficava pensando assim, cara, e se fosse meu? Será que eu ia deixar? Sim, você não tem como deixar, entendeu? Porque daí é do outro, tem teu, mais você não tem pra quem responsabilidade. entregar. Mais responsabilidade ainda. Tá rolando um momento de striptease aqui. Tô com muito calor. Gente, eu me sinto muito incomodada quando eu vou em algum lugar e que tem bebê, porque o que se esperam de uma mulher é que você vá lá, que você pegue um pouquinho, que você brinque, e eu não tenho essa naturalidade. Eu não tenho. Eu gosto de ver. E eu me sinto mas muito também incomodada, porque as pessoas querem que você fazem pegue, querem que questão. você faça careta, querem que você faça... E pra mim isso não é natural. Então eu sempre fico naquela pressão, assim, porque daí a gente que eu não conheço muito, não tenho tanto contato... E daí, meio que, tu tem que fazer isso. Tu tem que pegar o bebê, tu tem que ir brincar um pouquinho, tem que fazer umas caretas, tem que dizer que é fofinho. Uhum. E pra mim isso não é algo natural. Então eu me sinto muito incomodada por isso. Não é que eu não gosto de criança. Eu adoro criança, gente. Eu sou professora. Eu adoro criança. Mas isso, assim, de tu chegar num lugar e meio que ser pressionada socialmente pra você fazer algo porque dizem que é natural pra uma mulher, me deixa muito incomodada. Eu não sei o que fazer. Sim. Não E sei até o eu que fiquei pensando, acho que talvez se espera isso de uma professora porque ela trabalha com crianças. Uhum. Eu não, eu nunca tinha conversado sobre isso, né? Então a gente não sabe quem quer ser mãe, quem não quer.
E aí, quando, né, fiquei sabendo que você era professora, nossa, ela adora crianças, ela deve querer ser mãe. Não, nada a ver. Que pensamento, mas né, não faz sentido. E não é não gostar de... Eu também, nossa, adoro crianças. Sempre falaram pra mim, você tem que trabalhar com fotografia de crianças, porque as crianças riem, se divertem, se sentem à vontade comigo. Eu já trabalhei fotografando dentro de escolas, e assim... As professoras ficam encantadas. Ai, nossa, eles gostam muito de você. Nossa, você venha trabalhar aqui. Já que eu trabalho na creche. A Bibi foi comigo, ela sabe que era isso, né? E aí eu digo, não, mas é que é dos outros, né? Não é meu. É outra história. Esse aí, 5,5, ele vai pra casa, entendeu? Essa questão de não quer ser mãe porque não gosta de criança. Nada a ver, né? Nossa, muito nada a ver. Sim. E vocês não pensam no futuro, assim, a Ari, às vezes... Ela briga comigo que eu sou a louca de que o mundo vai acabar daqui a 10 anos. Vai dar um apocalipse, não sei, um tsunami, sei lá, qualquer coisa, porque o mundo tá tão, sabe, virado. Eu penso, meu Deus, vai acabar o mundo, certeza. E aí eu fico pensando, não, mas eu vou pôr mais um filho no mundo, né? Se fosse engravidar, fazer fertilização, alguma coisa assim, barriga de aluguel, sei lá. Vou pôr mais uma criança no mundo, aí... Eu vou embora daqui a pouco, né? Claro. Falta um tempo. Eu vou embora. Essa pessoa vai ficar aí, botei ela no mundo pra sofrer. Ó, eu fico pensando. Eu sei que parece doideira da minha cabeça. Mas eu fico pensando. Eu penso nisso? Também penso. Uma das coisas que me pesou também bastante, principalmente nos últimos meses, porque eu fiquei pensando, cara, o tanto que eu tô sofrendo, né? Com a falta do pai. E daí? Quando for ao contrário, se fosse um filho meu, Nossa. quando eu faltasse. E se fosse ao contrário, também me coloco no lugar da minha avó, né? Claro que não sei totalmente me pôr, porque eu não sou mãe. Mas ela perdeu um filho, e aí? Porque tem essa questão, conheço várias mulheres que perderam filho. Né? Como é que vai ser? Nossa, é muita coisa, gente. Sim, porque não dá. O ciclo da vida né? Morre o pai, depois o filho. Quando é o contrário... Nossa, teve uma amiga minha que ela perdeu a irmã. E aí eu fui no velório, entrando no cemitério, assim. Aí a mãe dela tava do meu lado e ela falando, não tá certo isso. É pra eu ir primeiro e depois ir a minha filha. Isso não tá certo. Ela tava indignada com a ordem das coisas. Mais uma coisa pra pensar. Sim, eu aconteceu isso, de pensar isso também. Eu penso muito no futuro. E quando eu Tem que morrer, parar daí um a pouco pessoa de vai ficar fazer sofrendo. Vai ter que se tratar, vai ter que fazer um monte de coisa. Porque... Mas e é verdade. Eu fico pensando, quanta gente tendo vários filhos. Ai, tem um filho aqui, um filho lá, não sei o que. Às vezes nem quer ter. Né? Eu tava puxando esse assunto antes, de pessoas que têm filhos e não pensam antes, e aí chegam depois e se arrependem. Assim. Às vezes muitas às vezes tem informação, mas isso é né, de acabar tendo um filho, enfim. E não quer. Deixou de fazer tantas coisas na vida e agora tem que... E eu não sei, né? Mas eu acredito que sim, a gente deixa de fazer coisas. Porque já ouvi falar, não, você não precisa deixar de fazer as coisas. Precisa. Desculpa, mas precisa. Sim. Precisa. Como que você não vai... mas não, pode estudar, pode... Não, tudo bem, mas tem coisa que você não pode fazer com você, né? E o filho é teu, a tua responsabilidade é tua. Você não vai ter um filho... Por exemplo, eu não teria um filho pra deixar pra minha mãe cuidar. Lógico que na questão de trabalhar, de repente uma coisa ou outra, um evento ou outro. Você tem essa rede de apoio ou não. Exatamente. Porque senão, ferrou. Exatamente. Ô, Lu, eu penso em coisas assim simples do dia a dia. Por exemplo, hoje a minha rotina eu saio da escola às 18 horas, vou pra casa, fico de boa, fico no sofá. Se eu tenho alguém me esperando, uma pessoa me esperando em casa, eu já não vou mais poder fazer isso. Claro. Eu vou ter que dar uma orientação, eu vou ter que ajudar a fazer um dever de casa, eu vou ter que fazer uma comidinha. Então, eu penso até nessas pequenas coisas do dia a dia que iam se modificar completamente, justamente porque eu tenho uma responsabilidade com aquela pessoa, né? Sim. Então, eu sou muito assim de pensar nos detalhes, né? É óbvio que a gente tem que pensar no financeiro, no futuro e tudo, mas eu penso assim nessas coisas do dia a dia. No mínimo. O quanto que ia se modificar o meu cotidiano. E modifica, né? Sim. E... Pra mim, eu tenho que pensar se eu estou disposta a modificar esse meu cotidiano. Porque ele já vai... A mudança já vai começar quando tu acordar, né? Porque você acorda... Hoje até eu conversei com uma pessoa sobre isso. Eu acordo, a primeira coisa é fazer o mamar do meu filho.
Essa semana Né? passada Primeiro eu levei meus sobrinhos pra criança. escola e tive essa experiência. Era 9 da noite, eu tinha que pôr eles pra dormir. Ai, meu Deus do céu. 9 da noite, pôr eles pra dormir. Aí fiquei de silêncio lá, porque eu não podia fazer muito barulho, porque daí eu não podia Pois ligar é. a TV, porque daí eu vou ver no celular aqui, porque eles têm que dormir. Ah, daí daqui a pouco eu tenho que dormir também, porque eu não posso dormir muito tarde, porque eles têm aula às 7h40. Então eu tenho que sair 6h20, tá. Daí eu trabalho às 8. Tá, beleza. Aí, vou deixar aqui arrumada a mesa, porque eles têm que tomar café antes de ir pra escola. Aí eu arrumo o café. Aí a minha irmã, naquele dia, já tinha levado o lanche pra eles. Mas eu fiquei pensando nessas coisas. Tá, ela foi no mercado, comprou o lanche pra eles. Porque ela se vira, entendeu? Mas eles não. Você tem que... É você ter que ir no mercado, ir pra casa, arrumar a lancheira, dar o café, vestir a roupa, amarrar o cabelo, que eu tive que amarrar o cabelo dela. Ah, trouxe tal coisa. Não trouxe. Ah, não trouxe escova de dente. Vamos ter que achar uma escova de dente, entendeu? Isso, Porque e você se banho, vira. É tudo, né? Aham. É, gente. Eu tenho várias amigas que estão com os filhos pequenos e são mães muito conscientes. Eu vejo que a maternidade é uma maternidade saudável, mas eu vejo tanto que elas têm também que se desdobrarem. Sim. Porque quem é mãe, porque é diferente de gestar e ser mãe, né? Existe uma diferença entre ter um filho e de fato ser mãe. Então, quem tem essa maternidade consciente vai gastar tempo, vai ter Claro. que Tem que investir. ter essa Tem que investir em consciência. estudar, tem que investir em tempo, em qualidade, em estimular, em uma alimentação saudável. Então eu vejo, eu tenho minha melhor amiga, ela é psicóloga, eu vejo como que ela tem que organizar a dinâmica dela toda. Ela é uma excelente mãe, mas eu vejo como que ela tem que organizar toda a dinâmica para poder ter o tempo do trabalho, o tempo dela, lazer, filho. Então é toda uma rotina que é toda arquitetada, não é aquele dia... Porque a criança não tem controle, né? Sim, A aí gente vão não mostrar tem qualquer controle. coisa hoje é, porque não deu tempo. É, hoje foi um dia que eu não almocei. E daí, se eu tivesse um filho? Não dá. podia? E você Não é um tinha exemplo, como. né? Exatamente. Se você... Uhum. Hoje eu fico pensando, claro, eu tenho que melhorar minha alimentação. Sei disso por mim. Mas não deixaria meu filho ver o tanto de besteira que eu como. Aham. É. Então, outra coisa aí, tá? Vou ter que, a partir de agora, realmente agora, eu vou ter que dar um jeito nisso. Até porque quando Continua você se torna pensando. mãe, a qualidade do cuidar do filho vai ser a qualidade que você vai se cuidar também. Uhum, Porque não tem como você cuidar do outro estando descuidado, né? sim. E o soninho da tarde, depois do... No domingo. O soninho no Não domingo, dá, não depois dá. não vai ter mais. A criança vai querer brincar e tu tá lá morrendo. Não dá. É. Mais uma coisa que eu lembrei, caso vocês queiram lembrar de mais algum ponto, a gente tá aqui falando quanto o ser mãe é cobrado, né? Mas é muito difícil um homem ser cobrado pra ser pai, né? Cadê teus filhos, né? Você não vai ter Isso, filho, não vai ter não. filhos. Ah, não, porque o homem solteiro, o homem... Não, homem casado. Ah, não é ele que vai Tipo, parir, ou não é ele que vai cuidar dos detalhes, Se então... o homem pensar eu não quero ter filho porque eu quero me dar bem profissionalmente, um exemplo, né? Não, beleza, Tá tudo ok. bem. Se a mulher pensar dessa forma, não, mas você tem que ter filho. Você tá errada, tem que ter filho. Sim, teu sucesso só será quando você É. tiver um filho. Por exemplo, se eu optar, não quero ter filho, vou focar na minha carreira profissional. Né? Tem pessoas que vão questionar. Mas o E homem não além vai se disso, questionar. meninas, a gente tá pensando aqui no pensar em ser mãe da cobrança. E depois que tu tem um filho, também muitas vezes a cobrança recai sobre a mãe. Então, se a criança age de tal forma, às vezes tem um mau comportamento, cadê a mãe dessa criança? Uhum. Não é mesmo, Uhum. gente? Não te deu educação. Uhum. Né? Então, recai sempre sobre a mulher, né? E aí, eu volto naquele ponto de que, infelizmente, a nossa sociedade pensa muito nisso do que é o instintivo, do que é o instinto materno. Então, o homem não é cobrado tanto isso porque, né, não é desde pequeno que ele é ensinado que ele tem que embalar a criancinha. Eu sempre gosto de Claro. dizer isso. Uhum. Vamos trocar aí por uma década as brincadeiras de meninos e meninas, aqui colocando Sim. muitos estereótipos, né, gente? Pra nós vermos se a próxima geração de meninos não vai ser cobrado daí dessa forma. Sim. Vai, porque isso é construído, né, Uhum. pela sociedade. Uhum. Sim. Então,
Para a mulher tem cobrança no antes, enquanto ela tá pensando, e depois. Uhum. Sim, existe o instinto materno, existe o instinto paterno, né? Exatamente. E quando a gente pensa, Carol, até nas questões fisiológicas, quando tem um casal hétero ou não, que tá na demanda ali de engravidar, vai se investigar todas as doenças primeiro da mulher. Claro. Investiga tudo. O último momento é que o homem vai investigar se há alguma questão dele. Sim. Então, sempre é a mulher. Mesmo os homens hoje que estão tendo um olhar para ser pais, ainda é um mundo muito feminino. Uhum. Com certeza. Então, eu também assisti alguns depoimentos. Teve até uma mulher que me chamou a atenção, que ela falou que hoje a gente tem essa ideia do Rodrigo Hilbert, só que ele é uma mulher que exerce Sim. a função normal, só que ele é Ele faz tudo que uma mulher faz. né? Uhum. Mas, inclusive, ele falou, eu sou somente um pai funcional. Sim. Porque hoje é responsabilidade muito da mulher. Então, é a mulher que tem que sair do trabalho, é a mulher que tem que chegar em casa, ter a dupla função. Então, se essa criança não tá bem vestida, cadê a mãe dessa criança? Se Nunca ela se não foi fala do educada. pai, né? Uhum. Eu vi de uma palestra que a mulher, no final, ela, quero agradecer o meu marido que me ajudou, não sei o quê, cuidando da criança. Aí eu, ai, meu Deus. Mas, Por cara, acaso, é a obrigação né? dele. Ai, nossa, Ele é só pai, foi é a obrigação poxa. dele. Né? Nossa, parabéns, você foi pai. Isso, aham. Você foi promovido a pai. E se a gente pensa num aspecto mais amplo, assim, até as nossas leis, né? Até o governo, o estado como um todo. Então, a mãe tem a licença maternidade de 4 meses. O pai, né? O homem, ele vai ter, às vezes, algumas semanas, uma semana, acho que é 5 depende. dias, Ou, aham. na maioria das vezes, de casos, nada. Então, é toda uma organização da sociedade, do Estado, que acaba fazendo com que o peso recaia realmente sobre os ombros da mulher, né? Então, até nisso. Porque é a mulher que vai passar 4 meses lá, só cuidando daquela pequena criança, e o homem vai fazer o que ele pode no momento em que ele não tá trabalhando. Sim, Eu tive uma amiga que ela dizia assim pra mim, ela ganhou neném na pandemia, em 2020 ali. E ela não podia sair de casa, ela ficou os 4 meses com a criança dentro de casa, e ela falou assim que ela dizia que tinha dias que parecia que ela ia enlouquecer, porque ela não aguentava mais, porque ela só via aquela criança. Ela ama a filha dela, é aquela história. Ela ama a filha dela. Mas ela disse, assim, que foi enlouquecedor aqueles 4 meses. Porque ela ficava só em função da criança e pra ajudar, a gente ainda tava em época de pandemia. Então, ela tinha medo de sair de casa, né? Transmitir alguma coisa pra criança e tudo. Então, né, mais uma vez, o peso recai sempre nos ombros das mulheres. Sim, até em casos de separação. Ou até se a mulher engravidou e o homem, né? Um relacionamento hétero, que é o mais comum que acontece essas coisas, né? Se o homem quiser fugir, quem vai gestar, quem vai cuidar é a mulher. E até desde a gestação, assim, não é nem o depois. Quando você tem, pra quem quiser, né, ser uma mãe biológica, o quanto você tem que se cuidar na gestação, aquela criança acho que não sei, mas desde a barriga influencia o que você pensa, o que você sente, né, no nascimento daquela criança. Então é desde quando tá ali. É muita coisa. É muita coisa mesmo. A minha professora falou que todo pai tem que fazer o processo de adotar. E é verdade, né? É verdade. É verdade. Todo pai tem Olha que fazer só. esse processo de adotar. Porque a mãe, ela já, desde Sente se o for tempo biológico, já Ela vai de- nesse processo de construção, né? Sim. Então, o pai tem que fazer esse processo. E hoje, infelizmente, há muito abandono dessa figura masculina, né? Sim. Perfeito. Inclusive de quem tem um relacionamento, eu vejo hoje, tanto na minha profissão quanto nas minhas vivências, o quanto que as mulheres estão extremamente sobrecarregadas, né? Sim. A gente fez um episódio sobre exaustão no trabalho. E muito partia por você ter as coisas de casa, principalmente mães, de terem todas essas tarefas, ser mãe, mais o trabalho, e aí você se achar que você é uma péssima mãe porque você não dá conta de tudo, e aí você chega num nível
de estresse absurdo, porque você tem que dar conta de tudo. Sim. E a gente pensa, assim, que as coisas estão melhores, né? Hoje em dia se discute mais sobre isso. Mas, assim, até na própria escola, assim, a gente tem o costume de sempre fazer reuniões com as famílias. E quem que vem nessas reuniões? É a mãe. E aí, às vezes, eu ouço o relato de muitas mães dizendo assim, ai, porque se o meu marido souber disso, ou porque o meu marido não sabia disso, e daí eu fico cá com meus botões pensando, como assim ele não sabe disso? Como assim ele não sabe da vida escolar do filho dele? Né? Sim. Então, quando a gente diz isso, que é uma responsabilidade, que é uma dedicação, ela deveria ser, né, de Dos quem dois. decide, Aham, né? dos Claro, dois. dos dois, Uhum. né? Então, é um número, assim, pequeno de pais que comparecem às nossas reuniões. Uhum. É sempre as mães. E assim, Carol, eu lembrei agora, né? Você que tá no meio da criançada com eles ali, é difícil, não é? Tipo, nossa, eu fico pensando assim, cara, vou mandar, beleza, tive meu filho, vou mandar ele pra escola. Aí tá lá o coleguinha. Daí eu vou criar o meu filho do meu jeito, né? Vou cuidar com o celular, com tudo, penso eu assim. Mas eu não sei o que o coleguinha dele sabe, o que o coleguinha dele tem acesso, como que é a criação do coleguinha. Sim. Aí lá no colégio, né, você deve ver muita coisa. Tem Vou aquelas dar um adicional conversas. disso que você tá falando. Pode falar. Eu fotografo aniversários infantis. E eu fotografei um aniversário infantil esses tempos. E aí tinha uma parte com brinquedos e uma parte de os pais ficavam de um lado. E aí todas aquelas crianças estavam lá no canto, os pais nem estavam vendo o que elas estavam fazendo. E aí eu sou uma estranha pra eles. Eu não sou uma adulta pra eles. Eu tô ali trabalhando, eu tenho que servi-los. Nesse momento eu sou assim. E aí eu ouço conversa das crianças e tudo mais. Aí a aniversariante, nossa, uma menina tranquila. Brincando, assim, um palavreado normal, né, de criança. E aí ela foi se metendo junto com outros grupinhos, e aí eu fui indo atrás dela. O palavreado das outras crianças, assim, falando, minha nossa. Se esses pais estão ali ouvirem isso... Mas assim, crianças de 7 a 10 anos falando coisas absurdas, eu digo, absurdas mesmo. Pra mim foi muito absurdo. Outra coisa daí que eu fiquei pensando, justamente você bateu nesse ponto, assim, aquela menina super tranquila no meio de todas aquelas crianças falando todas aquelas besteiras, assim, o quanto isso não influencia, sabe? Influencia. Nossa, Eu acredito fiquei que influencia. assustadíssima. Porque quando você tem uma consciência da vida, né? De uma parte da vida que acho que a gente sempre tá evoluindo. Você sabe o que é certo e o que é errado, né? Você vai escolher, a decisão vai ser tua de fazer o certo e errado. Mas quando é uma criança que às vezes ela não tem Claro. esse raciocínio. Eu vou fazer, eles estão fazendo, eu vou fazer Claro. também. Sim. Eu vou chamar nome. Porque a gente eu é muito vou... Maria vai com as outras quando a gente é criança. eu a gente vou quer brigar com a se fulaninha sentir lá. pertencente a um grupo, né? Sim, exatamente, né? Então, essa parte é uma das partes, acho que, bem difíceis. A É criação. bem difícil de lidar, e até porque, assim, a gente passou por muitas mudanças de uma maneira muito acelerada. Então, antes, assim, a gente tinha... As gerações, elas demoravam um pouco mais para mudar. Agora, com o acesso à tecnologia e o nosso tempo que parece estar cada vez mais acelerado, a gente vê esse reflexo nas crianças também, né? Então, essas gerações que estão vindo agora, elas cada vez parece que são completamente diferentes. E tem um provérbio africano que diz que é necessário toda uma aldeia para cuidar de uma criança. E a gente não tem mais isso hoje. Uhum. Porque o nosso mundo mudou. Então, né, na nossa geração, a gente brincava na rua, a gente conhecia o vizinho. Hoje, a maioria das nossas crianças moram em apartamento, não conhecem os vizinhos, não brincam na rua porque Estão é perigoso. com o celular na mão. E estão aonde? Em casa. Os pais trabalham, né? O que sobra para eles? Muitas vezes sobra o celular, o videogame. Sim. E no celular, eles muitas vezes têm acesso a muitas coisas, né? O controle da mãe e do pai, às vezes, não é total também. A gente ser ingênua de acreditar que o pai ou a mãe vão conseguir controlar tudo, também não é assim. Então, eu acho que hoje, Lu, isso também é uma grande dificuldade até da gente se conectar com as pessoas. Porque a nossa vida hoje é assim. É muito acelerada. Até é muito individual. quantos anos vocês brincaram de boneca? Acho que até uns 12, 13.
Carol, lembra? Ah, eu também, até uns 14, É. assim. Eu gostava Eu bastante brinquei de brincar. de boneca até os 16. E eu parei de brincar de Olha boneca. só. Porque a minha prima, que era mais velha, daí ela começou naquele auge de adolescente e tal, querer sair, baladinha, namorado e tal. E aí foi onde eu entrei na dela, porque eu andava com ela. Eu sempre tava na Sim. casa dela e tal. E aí foi onde, né, eu comecei a largar a boneca. Sim, Mas sim. gostava de brincar de boneca. Ô, Luana, Sim. e antes a gente tinha influência dos nossos pares, né? Na rua, os nossos vizinhos. Hoje, a criança, ela tem influência do mundo. Exatamente. Do mundo. Então, muita assim, informação. é muita informação. Uhum. Porque é isso que a Carol falou. A gente brincava na rua, a gente tinha vizinhança, tava as mães ali sentados, os vizinhos olhando. Só que hoje a gente tem essa falsa ideia que nossas crianças estão protegidas, mas as nossas criança que mais tem acessado, às vezes, conteúdos sexuais, que isso é um abuso. Uhum. Sim. Então, porque uma criança, ela não está preparada para ter esse tipo de acesso. Uhum. Só que a gente tem essa ideia, tá lá dentro do quarto, tá protegida, fechou a porta do apartamento, fechou a porta do quarto, tá protegida. E é uma falsa ilusão, né? Uhum. Então é o conteúdo de toda parte, e aí a gente não tem controle, porque os Exatamente. vizinhos ali tinham uma cultura semelhantes, né? Uhum. Agora não, é todo mundo, né? Sim. Exatamente. Eu quando penso assim de não ser mãe, dessa responsabilidade, me vem muito essa questão da tecnologia. Porque eu ouço de muitos alunos meus, que eles estão assistindo às vezes alguma série, que eu sei qual é a série, eu sei que aquela série tem um conteúdo sexual, que eu sei que aquela série não é para a idade deles, Uhum. mas eles acessam. Eu posso simplesmente culpar os pais? Não, também, não é bem Sim. assim. Então, eu penso nessa dificuldade. Eu penso, eu enquanto mãe, como que eu iria controlar? Porque eu não sou onipresente, eu não vou conseguir estar ali a todo momento. Então, como é que eu acho esse equilíbrio? Uhum. Eu, Carolina, acho muito difícil de achar esse equilíbrio. E eu penso que isso é um dos fatores que mais pesa nessa minha decisão de não querer ser mãe. Uhum. Porque eu não consigo pensar num equilíbrio. E Sim. como encontrar esse Aham. equilíbrio? Sim. Que aí vai ter que Né? gastar tempo. É. Com certeza. Com certeza. Aham. Que aí tem que investir tempo, porque se você deixar solto, vai ficar. Com certeza, e é pior. Sim. Exatamente. E aí, quando vem também aquela pergunta, e quem vai cuidar de você na velhice? É verdade, tem Vai bastante gente que pergunta isso. Muita gente me pergunta isso. Como Eu se falo, filho fosse feito pra cuidar da Primeiro gente. que filho não foi feito pra cuidar. Eu não vou criar uma pessoa para que ela tenha essa responsabilidade lá na frente. Eu não sei que tipo Uhum. de doença eu vou ter, eu não sei como vai ser, né? Se eu vou ser uma pessoa dependente Quantos de alguém. idosos enfim. tem aí sem os filhos não querem nem Claro. saber. E, exatamente. E aí, daqui a pouco, vai criar um filho, beleza, não, vou ter um filho, porque daí lá na frente ele vai cuidar de mim. Ai, meu Deus, bati. Ele vai cuidar de mim. E aí, simplesmente me abandona, Sim. né? Então, não tem essas coisas pra pensar. Mas as pessoas perguntam, quem que vai cuidar de você na velhice? E se Os a gente- gatinhos. E se a gente, Gatinho. e se a gente pensar que hoje tá tendo-se filhos mais velhos, então quando se tiver idoso, os filhos estão na idade de produzir, Sim. tá na idade de trabalhar, não vai ter como. Eu vou sair do meu trabalho para cuidar do meu pai? Não é uma lógica. Sim, você vai Então, pagar se- alguém pra cuidar. Exatamente. Então, assim, e até se a intenção de ter filho for para cuidar na velhice, eu acredito que é melhor não ter. É, eu Porque acho aí muito é como egoísmo. se você tivesse tendo um cartão de crédito que uma hora você vai cobrar, né? Exatamente. Sim. É. Eu tô te depositando algo, aí Aham. vai chegar uma hora que vai cobrar. Aí até porque tem muito idoso hoje que tem 10 filhos e não tem ninguém, Não tem ninguém pra cuidar. Sim, Uhum. essa questão da cobrança é uma coisa que muitas pessoas cresceram, de que, ai, meus pais fizeram isso pra mim, então, não, eu tenho que fazer por eles. Uhum. Eu devo alguma coisa pra eles, porque eles cuidaram de mim, eles me ensinaram, eles me deram educação. Eles me colocaram no mundo que eles quiseram. Eu não pedi pra estar aqui. Exatamente. Entendeu? aham. Eu não tenho nada a ver com isso. Aham. Mas querendo ou não, tá na gente esse Uhum. negócio. Sim. Essa cobrança. Aham. Tá na gente. É isso, é uma coisa assim, que até agora puxando pro meu lado, assim, que é muito histórica, porque essa ideia de infância, de que precisa ser cuidada a criança ou brincar, é uma ideia muito recente. É do século XX. Antes Sim. disso, gente, era pra ter filho, e a partir do momento que aquela criança fosse independente, ela já ia trabalhar, Claro. porque precisava ajudar.
Então, é uma falácia, né? Você trazer essa motivação como uma justificativa do porquê você deveria ser mãe. Aham, Sim, exatamente. Sim. Porque a infância não era universal, né? Não tinha essa ideia da infância, né? Igual se tem hoje. Sim, eram produzidas crianças pra virarem trabalhadores. Exatamente, É ajudar isso. em casa. Pra ajudar né? em casa, pra ajudar a Claro. família em casa. E hoje em sim. dia, não pode. Não pode. Criança não pode trabalhar. Acho que falamos bastante, Falamos, né? Falamos Pense bastante. muito antes de ser mãe. Isso, mensagem pense final, muito. acho que fica Pense essa, muito. né? Se Você já Seja está consciente. certa, ok. É. Mas se você tem a dúvida, pense. Seja consciente. É isso. Vamos para o Pro- nosso quadro Toma Lá da Cá? Quer fazer uma Marififi ou não? Pode ser, não sei. Vamos fazer, ver se elas têm aí alguma coisa pra contar. Vê lá, né? Eu tenho. Então tá, vamos para o Maria Fifi. Vocês têm alguma novidade, alguma fofoca pra contar? Alguma coisa que vai acontecer, algum projeto. Pode ser uma coisinha assim, ó, tipo o meu, gente. Ai, não, vou ter filho. Daqui a um ano. Tipo o meu, assim, me matriculei na academia, essa é a minha cara de Olha, feliz. é uma boa novidade. Porque depois do pole você era Nossa, muito, gente, você era muito. Eu era bem focada, né? Aham. Sassá me conheceu quando eu tinha minhas pernas bem torneadas. Bem malhada? Aham. É, eu tô toda flácida aqui, cheia de celulite. Eu acho que eu também vou ter que ir. Mas, então, me matriculei na academia e é por questão de saúde, vou voltar pra academia, né? Queria ser rata de academia de novo, mas acho que eu não dou conta por conta Ai, da eu não canseira. gosto. Eu acho que eu também vou ter que ir por causa do... Não, pra mim é irritante Segunda-feira pensar eu ia- assim, eu vou ter que ir pra academia por causa do meu ombro, assim, ó, eu vou ter que ir lá, malhar um ombro, porque se eu fizer, eu não vou fazer em casa, entendeu? Você acha que eu vou pegar 2 sacos de arroz e levantar? não. Eu não vou, não, É, não. Eu também Eu vou ter tenho, que ir pra academia. tem que ir, Pra academia criar é força e não saúde, né? doer. E aí, o programa passado, que era sobre envelhecer, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, daqui a pouco eu não consigo. Eu tenho uma escoliose na lombar, então eu já tenho dificuldade pra me abaixar. Imagina a hora que eu tiver mais velha, se eu não for pra academia. Eu não verdade. conseguir amarrar um É. calçado, né? Uhum. Atividade física é muito bom. Acho que eu tenho uma novidade. Conte, Sá, a tua novidade. Eu falei semana passada, Aham. olha, Ju, depois a gente vai ter que conversar muito. Pra quem não sabe, a Ju é minha psicóloga. Um dia ela chegou. Como é que você falou aquele dia que você chegou da psicóloga? A gente se encontrou ou você me mandou mensagem? Não lembro. Que eu conversei, Que eu eu fui na falei? psicóloga e daí. Ai, tô mudada, tô diferente, tô pensando. Que era dos... Ah, sim, a gente veio almoçar aqui no Orion. Que eu tava pensando em planos B pra minha Isso, vida. aham. Esse era o assunto. É. Aí eu comecei a conversar com várias pessoas sobre carreira, não sei o que, sobre o assunto. Mas, porque eu tenho intenção de estudar alguma outra coisa, né? E não depositar minha energia toda numa coisa só. Então, por enquanto, assim, enquanto eu não decido o que eu vou estudar, ainda não sei, quem sabe um dia eu conto, né, aqui uma novidade do que eu vou estudar. Mas eu vou começar a trabalhar com fotografia de casamentos. Achei o máximo. Que eu já trabalhei, já tenho noção sobre. Já trabalhei muito segunda fotógrafa com outros fotógrafos. E é uma coisa que eu acho que eu tinha esquecido, assim, sabe? Tinha fugido da minha cabeça. E veio um estalo, assim, e é isso. Legal, muito Aham. legal. Um estalo, Um estalo assim. Não, é que eu não quis... um estalo assim. E vocês querem contar alguma A coisa? novidade que eu tenho é algo pra mim mesmo. Eu tô bem na vibe da Lu. Hum. Eu pensei, sou bem disciplinada na academia, mas eu fiz um acordo comigo. Se eu ficar 15 dias comendo bem e malhando bem, eu vou me dar um presente. Nossa, perfeito. Legal. Aham. Perfeito. Porque aí eu já criei esse acordo hoje. Eu pensei, não vou me sabotar, vou ir bem certinha e vou comprar algo que eu muito quero. Eu mesmo que vou comprar pra mim. Mas só vai comprar se Perfeito. merecer. Exatamente, vou fazer a regrinha todos os dias. Aham. Perder o Perfeito. ponto. senão É eu uma vou- boa motivação. Exatamente. Ontem eu ia na bike, daí eu cheguei lá na hora. E você tem que fazer check-in agora antes de ir na bike. E daí eu cheguei lá na hora, meu e-mail não tava cadastrado. Eu fiquei com muita raiva que eu não podia ir na bike. Eu fiquei daí, olha, Se preparou, depois eu né? fiquei.
que eu tô brava porque eu não pude fazer exercício. Segunda-feira. Quem é a essa gente- pessoa? é. Eu ia pegar no teu pé, segunda-feira, que a gente tinha reunião às 9 horas da noite, eu e ela. E aí ela mandou mensagem. Lu, pode ser a hora que você liberar, porque bem no fim eu não vou treinar. Eu ia falar assim, falhando a academia na segunda-feira? Mas daí eu ia tentar ir ontem e não consegui. Daí eu pensei, deixaram. viu, tivesse ido na segunda, você... É verdade. Daí eu disse, não, vou Tá ficar muito quieta, frio. porque quem sou eu na fila do pão, né? Que não vou na academia, mas... Porque agora a vai. segunda noite Eu pra vou. mim é muito preguiçosa. E você, Carol? Nada? Nada, minha Tá vida bom, continua então. na mesma. A única coisa é contagem regressiva pras férias. Ah, tá bom, Ah, perfeito. É é. verdade. Férias Tem de agora, julho. né? Ah, que maravilha. Amanhã. Amanhã Da já. manhã, 18 horas. Amo meus alunos, mas a gente precisa de um descansinho. Exatamente. Precisa. Como todo com trabalho. certeza. Perfeito. E E- agora vamos para o Toma Lá da Cá? Vamos para o Toma Lá da Cá. Explicou pra elas? Expliquei. Ah, então tá bom. Eu vou fazer a pergunta pra uma vez só, e aí as duas respondem, tá? Pode ser uma coisa boba, tá? Não precisa ser nada Isso, sério. precisa Ai, ser. nossa. Eles não querem É. falar, senão não tem problema. É. Então vamos lá, Ju, um sonho. Ser feliz. Ótimo. Ótimo. Que a escola seja pra todos. Perfeito. Desculpa interromper você. Não, pode ir. Maior medo. Eu acho que é perder alguém que eu ame. É uma Sim. palavra, né? Não, Não, pode não falar, tem. pode falar. Tá tudo bem. Eu também, eu vim pensando nesse quadro Uhum. e eu também tenho medo de perder os que estão próximos de mim. Sim. Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de perder quem tá próximo, Sim. gente. É, É o meu maior medo. eu não sei, eu não tenho muito esse medo, assim. Não sei se é uma pessoa. Já morreram 3 pessoas bem próximas de mim. Acho que eu. Não sei, acho que eu lidei bem até. Não sei. Eu faço um curso de luto e no curso de luto fala como que você lida com a morte. Eu achava que eu lidava muito bem, mas eu perdi um cunhado em 2014, infartou. Tava jogando vôlei com meu sobrinho e infartou. Então, 47 anos, atleta. Nossa. Então, a morte dele foi muito significativa. Então, depois disso, eu repenso muito. E como eu tô longe da minha família, né, gente? Eu tô a 1.200 Sim. quilômetros da minha família. Eu sempre penso assim, se chega uma notícia, eu penso, como que eu vou chegar lá? Essa Como que vai ser o situação? processo? Sim. Eu depois que passei por todo esse processo, a morte pra mim Uhum. é a pior coisa que existe na vida. Eu Uhum. não tenho. Eu tenho medo mesmo de perder. Agora, a minha mãe e minha irmã, né? Que são as pessoas mais próximas, né? Porque o que eu estou passando, esse processo que eu estou passando da perca do pai é muito doloroso. É muito. Pra E eu tá não, rachando no meio. eu não quero passar por isso tão cedo Sim. novamente. Né? Acho que Então, o eu tenho medo muito hoje que eu estou saindo daqui é ser mãe. Pode ir, vou deixar você fazer. A gente hoje. adicionou 2 perguntinhas no nosso Toma Laga da Cá. Uma qualidade. Não vale entrevista de emprego, assim, eu trabalho muito bem em grupo. Sou comunicativa. Eu sou justa. Boa. Eu sou estudiosa. A Carol, ela tem cara de gente muito Gosto de inteligente. Tem, Ela é muito cara, inteligente. ela é muito inteligente. Nossa. Ô, Carol, você escreveu um livro já, né? Como que é o nome do seu livro? É nos rastros de sujeitos diaspóricos. Olha Mas foi, assim, resultado do mestrado. Não me considero escritora, não, gente. É só Mas dá pra trabalho que teve que amadurecer essa fazer ideia. e aproveitamos, já que foi tão sofrido. Aham. Vamos transformar em livro. Legal, Muito bom. muito legal. Pode ir, não, vou deixar pra você hoje. Hoje ela tá deixando tudo pra mim. Um arrependimento. Era um defeito antes, mas vai. Um arrependimento? Nossa. O arrependimento é bem banal. Tá tudo bem, eu tenho vários. Eu acredito que eu poderia ter sido um pouco mais arriscado um pouco mais na minha adolescência. Eu fui Entendi. muito correta. Entendi. Quando eu matei aula. Podia ter vivido outras experiências. Mulher! Nunca. Então, Nossa. assim, Eu matei bem pouquinho, assim, Entendi. umas 2 vezes só, mas uma adrenalina. o Se alguém vê. arrependimento, tanto que eu tenho sobrinhas adolescentes e as minhas irmãs, eu falo,
deixa a menina viver. É. Porque eu fui muito correta. Então, eu acho que o arrependimento, eu poderia ter vivido um pouco mais, uma adolescência um pouco mais leve. Boa, é um bom arrependimento. Foi bem novo esse, adorei. Eu tenho arrependimento das vezes que eu não disse não. Sim. Porque agora que eu sim. aprendi a dizer não, gente. É, Mas no libertador, passado, É verdade. eu era muito concordada, Eu assim. também. Eu ainda tô... Eu acho que é por isso que eu não Processo. fazia nada de errado. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eu pulei ali, era um defeito. Já sei até... Ô, Sabrina, um defeito. Eu? Quero sou saber. perfeita. Eu sabia que ela ia responder isso. Eu também não tenho defeitos. Não, tem vários defeitos. Pra mim é autocobrança. Me cobro demais. Uhum. Mas eu me vejo também nessa autocobrança, nessa dificuldade, às vezes, e também dificuldade, às vezes, de me mostrar vulnerável. Uhum. Um defeito, eu sou muito indecisa. Eu acho isso um defeito... Ai, porque me atrapalha e atrapalha outras pessoas, assim. Se eu for num buffet, gente... Coitado de quem estiver atrás de mim na fila. Aham. Ai, bom saber. Se um dia a gente for junto, a Sabrina vai lá Cícera atrás. primeiro? Vai lá atrás. Uma saudade. Meus avós. Minha saudade é da minha família, de BH. É. Tá longe. E uma palavra que te defina. Esperança. Difícil, né? Difícil. A gente também perguntaram pra gente, a gente ficou... Não sei. A gente pode inventar uma palavra a cada episódio aqui pra gente. Porque a gente vai formando ter uma personalidade, hein? Perseverança. Muito Ótimo. bem. Aham. Vai dizer aí, Lu. Uma palavra que te defina. Uma palavra que me defina nos últimos tempos é força. Concordo. E tu? Uma palavra que me define. Coloca o reloginho lá, Gabi. Indecisa. Um defeito indeciso. Uma palavra que define indecisa. É isso. Fizemos tudo. Fizemos tudo. Perfeito, gente. Agradecer por vocês terem vindo falar desse assunto quando a gente... era uma coisa que a gente queria falar desde o começo e que a gente ficou com muito receio de... medo mesmo de não achar pessoas que quisessem falar sobre, porque tem muitas mulheres que acho que tem medo de expor isso, né? Essa vontade por medo de julgamentos e tudo mais. Então, muito obrigada por terem vindo. Eu acho que a gente tá sendo bem pensativa daqui. Isso. Com certeza as nossas ouvintes também ficarão pensativas, né? Sim. E principalmente quem lá votou em não, né? Em não ser mãe. Uhum. E sejam sempre muito bem-vindas. Com Quando certeza quiserem vai ter voltar. mais oportunidades de a gente conversar outras vezes. Sim, Né? com certeza. É isso. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. E tchau. Até a próxima.